Olá, queridos irmãos e irmãs da IPI de São Luís. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco nesse dia especial. Nós estamos aqui na primeira IPI do Rio de Janeiro. Eu tentei gravar lá dentro do templo, mas ficou muito abafado o som. A minha equipe de imagem não está aqui hoje, então eu estou gravando sozinho aqui com o celular. Resolvi sentar aqui no parquinho que nós construímos, mas ainda não foi inaugurado pelas nossas crianças. Logo que o parquinho ficou pronto, foi no final de semana que começou o isolamento aqui, e nós não podemos usar ainda. Então faz parte da festa do retorno inaugurar esse lugar. Eu quero agradecer o convite do presbítero Neilton e da liderança da IPI de São Luís, falar da nossa alegria. Receba o nosso abraço, receba a nossa consideração nesse dia. Desculpe os barulhos, né? Agora é a hora das maritacas, a hora do trânsito também. A gente ouve de vez em quando um carro aqui. Mas eu queria compartilhar nesse dia com os irmãos e irmãs uma palavra da parte de Deus, algo que Deus me deu e eu tenho compartilhado durante todo esse mês de maio aqui na igreja, que são sensações do deserto. Nós vivemos uns tempos difíceis e tempos onde os nossos sentimentos, as nossas emoções ficam muito visíveis, né? E abaladas, claro, né? Nós que somos um povo do abraço, um povo do calor, e agora com o isolamento ficamos fragilizados e ficamos numa situação bastante complicada. É realmente um tempo de deserto, um tempo ruim, um tempo onde se fosse por livre e espontânea vontade, nós não escolheríamos viver esse tempo. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que fala um pouco da história do povo de Deus quando ele passou pelo deserto, né? Entrou no deserto, na verdade, logo após tudo que Deus fez no Egito para libertar aquele povo da escravidão que eles viviam ali. Esse povo começa a caminhar pelo deserto e Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e Deus começa a dar as instruções, as ordens a Moisés, e isso demora um pouco e o povo perde a paciência, né? Em vários momentos o povo começa a perder a paciência, né? Mas esse povo que viu tantos feitos de Deus ali no Egito, né? E na saída deles, né? Em direção à terra que Deus havia prometido, esse povo perde a paciência e começa a reclamar contra Deus, né? E eu acredito que uma das primeiras sensações é o que nós sentimos nesse contexto que nós estamos vivendo, onde nos sentimos à mercê, né? Usando o ditado que as pessoas usam lá fora, à mercê da nossa própria sorte, né? Claro que nós não acreditamos que estamos à mercê da nossa própria sorte, porque Deus cuida de nós, mas nós ficamos vulneráveis porque não temos uma estrutura que cuide de nós. As estruturas que deviam cuidar de nós e do nosso povo está preocupada com outras coisas, né? E o povo está nessa situação de vulnerabilidade, né? O povo está vulnerável, né? Eu queria compartilhar com os irmãos um texto no livro do Êxodo, no capítulo 13, versículos 17 a 22, que o Senhor diz, a palavra de Deus diz assim: quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faria isto. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem e para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles com uma coluna de fogo para iluminar o caminho.
a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. É uma cena inusitada, né? Interessante, né? No deserto, o calor e o frio são os extremos que afetam a vida, né? Durante o dia, muito calor, por causa da escassez de nuvens, por causa da escassez de água. Ali é uma terra inóspita, né? E durante a noite, o frio. Como não há nuvens, como não há vegetação, o vento então vem congelando tudo, né? Como a gente fala lá no meu interior, né? Aquela brisa da tarde, né? Que a gente falava que o Nordeste caiu, o vento do Nordeste caiu, né? Aquela brisa da tarde, na verdade a da noite, vinha congelando tudo. Então eram extremos, e extremos ainda hoje, né? Que o povo vive no deserto, os povos do deserto enfrentam, né? Essa grande variação de temperaturas durante o dia e durante a noite. E o interessante é que Deus proporciona para aquele povo o seu cuidado de dia e de noite. Durante o dia, uma coluna de nuvem que protegia o povo, que guiava o povo pelo caminho que devia andar, e durante a noite, uma coluna de fogo que guiava, que conduzia o povo, mas muito mais do que isso, também que aquecia o povo pelo caminho, aquecia o povo aonde eles estavam, né? Livrava o povo daquele frio terrível que o deserto traz. Durante alguns anos, né, 40 anos especificamente, o povo foi tratado nesse aspecto, de aprender a depender e a confiar no cuidado de Deus. Então, essa foi a primeira sensação que o povo enfrentou quando saiu no deserto. Nós estamos vulneráveis. Todos os povos tinham reis, todos os povos tinham exércitos equipados, todos os povos tinham cidades estabelecidas, todos os povos tinham uma mínima estrutura, e o povo de Deus estava como peregrino pelo deserto, sem nada que pudesse ajudá-los, sem nada que pudesse guiar. Eles estavam, humanamente falando, perdidos pelo deserto, porque eles não tinham prática sequer, eram escravos e acostumados apenas com a vida de escravidão, aquele mundo que eles viviam. Então, estavam, nesse sentido, extremamente vulneráveis. E esse é a primeira manifestação do cuidado de Deus com aquele povo, é de dizer àquele povo que Ele estava cuidando deles. Deus cuida do seu povo. Em meio às vulnerabilidades, em meio a esse caos que o povo vive quando entra no deserto, Deus cuida do seu povo. E isso é muito atual para nós, porque nós vivemos assim. Vivemos como um povo que está perdido em meio ao deserto. Um povo que está se sentindo vulnerável, porque nós não temos estruturas, nós não temos sequer autoridades decentes que cuidem de nós. E vivemos assim, vivemos esse tempo de vulnerabilidade. Esse é o sentimento que vem ao nosso coração, e com as brigas e as notícias que nós recebemos, esse é o sentimento que bate à nossa porta. Nós estamos vulneráveis, como quem caminha pelo deserto. E aí, nesse contexto, a palavra de Deus diz para nós que nós precisamos olhar a história do povo. O Deus que cuidou do povo lá no Antigo Testamento, no Êxodo, quando o povo entrou no deserto, saiu do Egito, atravessou o mar e entrou no deserto, é o mesmo povo que cuida de mim e de você hoje. É o mesmo Deus que cuida do seu povo nos dias de hoje. Então, alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos a partir desse texto é que Deus nos conduz para o deserto com um propósito. Ele quer demonstrar o seu cuidado conosco. Nós não estamos jogados à nossa própria sorte, né? Nós não somos como aquela engenhoca que alguém criou, deu corda e deixou rodar sozinho, como uma heresia do passado dizia, né? Não, nós temos um Deus que cuida de nós, que intervém na história, que muda a história e que o tempo inteiro está manifestando o seu cuidado com seus filhos
e filhas em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Então, quando nós entramos no deserto e quando nós vivemos tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, precisamos também aprender que Deus cuida de nós. Que Deus cuida de nós. É essa a primeira lição que nós precisamos tirar de tudo isso que nós estamos vivendo, de tudo isso que nós estamos passando. Deus cuida de nós. Ele não nos deixa jogados à nossa própria sorte, mas Ele cuida de nós. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer nos ensinar, e é isso que a gente percebe na história do povo de Deus, na caminhada do povo de Deus pelo deserto. Deus que quer se relacionar com os seus filhos e filhas, que quer moldar os seus filhos e filhas à sua vontade. Eu não tenho dúvida de que tudo que nós estamos vivendo, né, não apenas no Brasil, mas no mundo, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, é Deus dizendo que quer cuidar de nós, querendo nos moldar, nos fazer homens e mulheres que andam de acordo com a vontade dEle. Deus quer se relacionar com o seu povo e Deus quer mostrar para o seu povo. E mais do que isso, Deus quis, ao longo daqueles anos que o povo passou no deserto, tirar deles um complexo, ou uma forma de ser, uma forma de pensar, que era a forma de ser e de pensar de escravo. Aquele povo precisava se enxergar como povo de Deus e não apenas como escravo dos egípcios. Queridos irmãos e irmãs, é tempo de experimentarmos esse cuidado de Deus, de meditarmos nisso, né? Não estamos jogados à nossa própria sorte. Não podemos alimentar em nós essa mentalidade de escravos, né? Escravos de povos estrangeiros ou de deuses estrangeiros, mas nós precisamos ser e assumir essa identidade. Nós somos o povo de Deus e o povo que Deus cuida, o povo que assume os valores de Deus, o povo que defende as bandeiras de Deus e o povo que Deus cuida. Então Deus quer nos mostrar esse cuidado, né? Quer nos mostrar esse cuidado. Outro ensinamento que eu queria trazer e meditar com os irmãos é essa semelhança que nós temos do deserto com o tempo que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma pandemia e nós estamos isolados e vivendo situações extremamente complicadas. Eu vou contar aqui para os irmãos, porque esse vídeo provavelmente não vai ser visto por alguém aqui da comunidade, mas esses dias eu fui visitar uma pessoa e tentar, né, trazer um pouco de alegria, visitar, que eu falo, eu fiquei fora da porta, né, fui levar um mimo e depois de orar, perguntei se aquela pessoa estava precisando de alguma coisa, e ela disse: eu só queria tomar suco de uva. Como só queria tomar suco de uva? Era tomar suco de uva. Então, aquele suco integral, né, que aqui o pessoal no Rio de Janeiro toma bastante. Então eu fui comprar suco de uva e levei para aquela família, né? Então era alguém que estava há 60 dias, 70 dias em casa, sem sair, e não tomava suco de uva. Para ela fazia uma falta muito grande. Estava carente, estava necessitada. E o suco de uva foi esse pavio que me demonstrou o quanto nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer. Nós estamos no deserto. E no deserto um copo de água tem grande significado. Então isso me fez ainda pensar ainda mais de como nós vivemos dias difíceis, dias de deserto. Nós vivemos no meio de uma grande cidade, basta eu ligar e pedir, tudo vem à minha casa, né? Tudo vem para minha casa. Mas aquela pessoa precisava beber suco de uva e estava o deserto instalado. Queridos irmãos e irmãs, algumas características: o calor que mata, que traz a insolação, o tempo de trabalho árduo que nós vivemos. Gastamos tempo, gastamos vida, gastamos energia para trabalhar, para ganhar o sustento. E agora tivemos que parar. É uma outra face do deserto. O calor da insolação ou da exploração, né?
agora se converte no frio, na frieza do isolamento. As noites frias do deserto, sem vida, sem calor, sem relacionamento, ou com relacionamentos superficiais, sem relacionamentos que abençoem, que se tornam um suplício até experimentarmos o nascer do sol. Deserto que nós vivemos. E não vivemos isso apenas nesse tempo de pandemia. Estamos vivendo isso. De exploração, de trabalhar e trabalhar e trabalhar e viver em função do trabalho, mas também da frieza da noite, do chegar em casa e não compartilhar, ou não ter com quem compartilhar, ou porque não tem tempo para isso, ou não compartilhar porque aquela pessoa, ou não tem aquela pessoa está tão atarefada e também tão cheia de coisas, que nós não compartilhamos. E vivemos essa frieza da vida, onde as pessoas não compartilham mais nada. E às vezes eu percebo isso quando algumas pessoas querem compartilhar e falar comigo e vai dizendo assim: pastor, desculpe te incomodar, mas eu queria conversar isso. Eu disse: meu irmão, minha irmã, isso não é incômodo algum. Meu prazer é te ouvir. Eu quero te ouvir, quero te entender, para que eu possa pelo menos orar por você. Se eu não puder mudar a situação, pelo menos orar por você. Meu ouvido é seu e nós vamos chorar juntos. Não sofra sozinho. É a frieza da noite. E outros riscos, né, são os assaltos. Os assaltos, ou se perder em meio à escuridão da noite. Os assaltos dos povos do deserto, povos violentos que matam. Temos inúmeros riscos e todos eles estão presentes nos nossos dias. Quantos assaltos! Eu fiquei assustado, fui fazer compras esses dias, num tempo difícil como que nós estamos vivendo. Fui fazer compras esses dias e fiquei assustado, né? Que ingredientes básicos como arroz, feijão e açúcar, aqui no Rio de Janeiro, praticamente dobraram de preço. Assalto. Eu ainda não concluí a minha declaração de imposto de renda. Um assalto. Assalto. Vivemos esses dias de perigos. Mas Deus demonstra o seu amor e esse é o último ponto que eu queria compartilhar com vocês. Deus demonstra o seu cuidado com o seu povo, mesmo em dias tão difíceis como os dias de deserto que nós vivemos. Deus demonstra o seu cuidado com seus filhos e filhas. Ele nos protege do calor da noite, do dia, com a coluna de fogo que nos conduz, que nos orienta, que nos guia. Pode falar sobre uma série de outras características, mas para não ficar muito longo, a coluna de nuvem que protegia o povo durante o dia, guiava o povo durante o dia, dando a direção. A coluna de fogo durante a noite, que também guiava quando eles caminhavam durante a noite. Em meio à escuridão, à volta, ao caos da noite no deserto, a coluna de fogo guiava o caminho, mas também aquecia o acampamento que estava ali. Então, era uma manifestação plena do cuidado de Deus com aquele povo, em guiar, mas aquecer, e mais do que isso, não permitir que aquele povo se perdesse em meio ao deserto. O calor do acampamento é uma dádiva de Deus, é a manifestação do cuidado de Deus. E eu quero trazer uma chamada aqui, e eu quero pensar sobre isso e trazer isso à nossa vida como comunidade. Hoje nós estamos isolados, cada um no seu lugar, mas o calor de ser a comunidade do povo de Deus, de mesmo afastados estarmos unidos, juntos como um povo, nos mantém firmes,
de pé, unidos, livres dos perigos, seja do perigo do calor, seja do perigo dos assaltos, porque nós estamos juntos. A nossa vida não corre os riscos de alguém que caminha sozinho pelo deserto. Deus nos protege e nesse estar junto como povo, aquecidos, Deus nos protege dos ataques traiçoeiros. Deus protege o seu povo, Deus cuida do seu povo. E nós não podemos esquecer disso. E isso se manifesta na comunidade do povo de Deus. A comunidade de fé é o acampamento do povo de Deus. E a presença de Deus no meio dessa comunidade é como aquela coluna de fogo que protegia durante a noite, mas também aquecia, mas também mantinha aquele povo ali junto, unido, e isso evitava ataques traiçoeiros. Mas também era referência para aqueles que por um acaso se desviavam, se perdiam no caminho, podiam olhar e saber que ali podiam chegar. Ali estava o acampamento do povo de Deus. Imagina, em meio à escuridão do deserto, você olha uma coluna de fogo. Quem já andou pelo interior sabe como é bom. Eu estudei numa cidade que ficava a 30 quilômetros da minha cidade, né, lá no Rio Grande do Norte. E quando eu estudava à tarde, e aí voltava já no final da tarde, anoitecendo. Chegava em casa em torno de 7 horas da noite. E quando a gente vinha na estrada, que via aquela luzinha acesa, era uma reta antes de chegar na cidade, né? Lá no finalzinho, aquela luzinha acesa, a gente já, estou em casa, né? Era sinal de que estávamos chegando. Dali, era como se já estivéssemos em casa, era a referência. Quem viaja pelo interior sabe, uma luzinha, qualquer que seja, é uma cidade, é um lugar onde eu posso buscar socorro. E aquela coluna de fogo era essa referência. Ali está o povo de Deus. Eu posso voltar, eu posso me juntar de volta no acampamento. Queridos irmãos e irmãs, é nessa comunidade que nós estamos protegidos. Em meio ao caos que nós vivemos, em meio às lutas que nós vivemos nos nossos dias, está difícil, está complicado. Nós precisamos reforçar a importância da nossa vida em comunidade. Mas nós precisamos estar juntos como povo, junto como família, para que assim possamos passar por esse deserto, não morrer nele, passar por ele e entrar na terra da promessa. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus manifesta o seu cuidado. E se você ler o Êxodo, você vai ver que nesse caminho pelo deserto, Deus manifesta o seu cuidado inúmeras vezes. Deus cuida dos seus filhos e filhas. Talvez a gente viva como os israelitas esse tempo de deserto, mas não nos desesperemos, não percamos a nossa fé nem a nossa esperança. Deus está conosco, Ele nos guardará, Ele nos fará um povo melhor depois que tudo isso passar, depois que nós entrarmos na terra, depois que nós experimentarmos a manifestação do cuidado dEle. Ele nos fará um povo ainda melhor, e disso eu não tenho dúvidas. Deus nos fará um povo melhor. Que o caos do deserto não nos deixe perder a fé, a esperança, nem a alegria de sermos povo de Deus. Nós como famílias possamos celebrar. Somos parte da comunidade do povo de Deus. Deus cuida do seu povo. Que Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Não desista, fique firme. Deus cuida do seu povo. É na comunidade do povo de Deus que nós vemos a manifestação do poder dele. Deus abençoe a todos, um abraço, muito obrigado pela oportunidade de partilhar um pouco com vocês. Obrigado ao presbítero Neilton, ao pastor. Deus abençoe a todos. Recebam o nosso abraço.